Fala de mim, Raiz, que é Wagner Fonseca, especialista Linux. E eu tô aqui tô gravando esse vídeo porque, como eu falei, o pessoal tem pedido falar das ferramentas que eu uso para administrar, para trabalhar, para mexer no sistema no dia a dia. E nesse vídeo eu vou falar do comando sed. O comando sed é um string editor, o editor de string. É basicamente um editor de texto que você não precisa abrir um editor para trabalhar. Ele é muito útil quando você precisa fazer alteração em arquivo de configuração, arquivo de script, sem ter que abrir o arquivo para isso. Ele é muito utilizado também na hora de automatizar. Você vai fazer scripts que testam uma condição, se determinada condição for atendida, você altera o arquivo. Não precisa abrir um editor de texto, procurar o que você quer, salvar, fechar e sair. Você tem que automatizar isso muitas vezes em script. Quem faz isso para você é o sed, é o melhor comando para fazer. Então, eu vou dar alguns exemplos de uso do sed, como eu costumo utilizar para algumas alterações no sistema. Então, assiste esse vídeo até o final, porque eu sei que você vai curtir bastante esse conteúdo. E se você é novo aqui no canal, se você está chegando agora, inscreve, ativa o sininho para você receber a notificação cada vez que um vídeo novo sair. E deixa um like para mostrar que você está gostando do conteúdo, que o trabalho que eu estou fazendo está te servindo aí. E lembra, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, coloca aqui nos comentários, tá? Não esquece não, eu sempre leio os comentários, vejo o que vocês estão falando, o que vocês estão pedindo, e eu vou colocando nas próximas pautas, quando tiver tempo para poder colocar, eu vou colocando isso nas próximas pautas, beleza? Então vamos lá, vamos embora para o conteúdo, que a gente está aqui para isso, é o que interessa. Então aqui, eu sempre começo do zero, tá aqui meus servidores, tá? Tem aqui a minha máquina local, sempre para fazer comparação, e tá aqui um servidor, não tem nada lá, e eu vou começar a ver alguns exemplos de uso do comando sed. Por exemplo, todo mundo conhece, esse arquivo aqui, o etc passwd. Eu vou pegar e vou copiar ele para onde eu estou, porque eu vou manipular e eu não quero que isso afete o funcionamento do sistema, mas é um arquivo do sistema. Então, se eu tivesse que fazer certas alterações nele, eu faria diretamente no arquivo. Por exemplo, estou pegando ele aqui, eu estou numerando ele, para ver quantas linhas. É um arquivo de 46 linhas, tem bastante usuários. Então, digamos aqui, que por exemplo, esse cara aqui, esse user4, fosse alguém que eu não quisesse mais. É um usuário que eu criei para lidar diretamente com o script. Foi criado até com meus alunos na aula. Então, ele loga e ele cai direto no script dele. Ele nem tem shell, nem tem bash. Ele já tem o script com as opções, ele só trabalha ali. Então, digamos que eu não queira mais esse usuário. Eu sei que ele é linha 31. Tá? E eu não quero remover a conta toda. Eu quero remover só essa entrada aqui do passwd. Então, posso dizer para o sistema o seguinte: sed, tá? Aí eu vou dizer, as operações ficam entre apóstrofos, tá? Então, eu não estou dizendo, eu tenho a opção do sed para dizer o seguinte: só mostre o "-n", só mostre a linha que o sed mexeu. Tudo que o sed não mexeu, ele não mostra, não fala, tá? Então, eu vou colocar aqui. E o sed, por padrão, ele altera em tela. Ele altera na saída padrão, no Standard Output, no stdout, que é a nossa tela. Tá? Então, olha aqui, a linha 31 é o user4, 2003 e tal. Então, eu passei do usuário LDAP para o usuário teste. Olha aqui, o usuário LDAP era o 30, o usuário teste era o 32. Ele apagou a linha 31, tá? A opção D, tá? A opção D do sed é a opção delete. Então eu estou apagando uma linha. Eu disse o número da linha, tá? E disse para ele que ele tem que apagar aquele conteúdo. Eu posso fazer isso utilizando mais de uma linha, eu posso fazer isso utilizando um intervalo, eu posso dizer que eu quero que ele apague da linha 31 até a linha 35, Eu tenho que saber se com certeza aquele conteúdo pode ser feito isso. Mas olha só, da 31. Então não tenho mais nem o teste. Eu tinha aqui depois do usuário LDAP. Não, vamos ver aqui que estava numerado, 30. Eu tinha o user, teste, admin, user hand, Debian, postfix. Agora depois do LDAP eu só tenho postfix, Eu só tenho o postfix. Eu apaguei aquele intervalo, o que estava entre linha tal e linha tal. Lembrando que o que eu fiz, tá? Vou dar até um cat no arquivo,
foi somente em tela. Ó, tá aqui, ó, tudo tá aqui. Caso a alteração que eu queira fazer, eu quero fazer isso no arquivo, eu quero mexer no arquivo, eu quero que esse arquivo sofra essa alteração. Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer com a opção "-i", que ele altera o arquivo onde eu estou tratando, mas aí tudo que havia antes vai ser perdido, eu não tenho uma cópia. Ou eu posso fazer, ó, "i", "bkp", tá? O ponto "bkp" é uma extensão que ele vai colocar, então ele vai fazer uma cópia do arquivo original com a extensão "bkp" e vai alterar o arquivo. Então o arquivo original PSWD vai sofrer a alteração que eu coloquei aqui, entre os apóstrofos, né? A expressão que eu coloquei ali. E ele vai, antes disso, ele vai criar um arquivo, uma cópia desse cara com a extensão "bkp". Tá? Então, para começar ali, ó, vai ver que inclusive o tamanho dele é menor do que o outro, porque esse aqui é o original e esse aqui é o alterado. Então, se eu fizer uma comparação, ó, diff, tá, do passwd bkp com passwd, eu vou ver que tem isso aqui, ó, a linha user4, tá? Esse segundo arquivo não tem, ele precisa, né, receber, tá vendo? Ele não tem. Sinal de menor que aqui. User4, teste admin, userhand e Debian. Exatamente, ó. User4, teste admin, userhand e Debian. O que está entre a 31, 32, 33, 34 e 35 do arquivo. Então eu consigo remover parte de um arquivo. Então tem um script que entre a linha 30 e a linha 35 tem conteúdos que você não precisa mais. Tem um arquivo de configuração de servidor web que você não precisa mais. Tem um arquivo de configuração de um site, né? Um arquivo de configuração de uma página que você colocou no servidor web que não precisa mais daquelas linhas. Você vai fazer isso com sed. Por exemplo, eu posso pegar também e extrair o conteúdo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, sed, eu vou pegar, eu vou, na verdade, retornar o original, né? Eu vou sobrescrever o original com um backup que eu tinha feito, que eu quero ele com conteúdo inteiro. Sim, sobrescrever. Então, se eu der um cat agora no passwd, tá lá, ó, ldap, user4, tá todo mundo de volta, né? O arquivo original. Então, por exemplo, eu quero só pegar essas linhas. Digamos que eu queria extrair essas linhas só da linha 31 até a linha 35, tá? Então eu faço lá sed, tá? Da 31 até a 35, eu quero que ele grave isso. Opa, faço o apóstrofo da linha 31 até a 35. Eu quero que ele grave isso no passwd ponto novo, tá? Pegando isso do passwd. Então eu estou dizendo, leia o passwd, tá? E escreva write, o W write, o que está na linha 31 a 35 nesse arquivo novo aqui. Eu não estou alterando o arquivo, não estou, tá? E estou gravando o conteúdo no arquivo novo, tá? Então, o original, olha lá, é o DAP, o user4, todo mundo, e o novo, que só tem, ó, vou até dar umas linhas aqui, ó, que só tem as linhas que eu extraí. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer para ele, né, escreva, né, por exemplo, as linhas que tem a palavra root, escreva no pswd root, lendo do arquivo pswd. Então, eu peguei linhas apenas que continham a palavra root, aí eu podia usar uma expressão regular como circunflexo, a palavra root no início, ou o cifrão, a palavra root no final, né, para dizer o que eu queria buscar dali. Então eu posso ler conteúdo de um arquivo específico e gravar em outro com sed. Então aquilo que eu podia fazer com... que eu faço às vezes com grep, né, de extrair só parte do arquivo, eu posso fazer com o comando sed. Isso tudo fica mais fácil de você trabalhar nos seus scripts. Por exemplo, aqui, eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, o pswd mesmo, né? Ó, ele só tem contas, né? Aqui começa no root. Ó, aqui, ó. A linha 5 é a linha sync, ó, sync. 1, 2, 3, 4, 5. A linha sync
né, que do usuário sync é a linha 5. Então eu vou fazer o seguinte, ó, com sed eu vou fazer na linha 5 do arquivo, insira vou botar em maiúsculo para ficar fácil de ver. Então eu estou mandando ele inserir, tá? Na linha 5 do arquivo, ou seja, ele vai pegar a linha que for a 5 e naquele lugar ele vai colocar o que eu estou mandando aqui. Então vai ficar fácil de ver. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Na hora da quinta linha, que era a linha 5, então ele pega aquela linha, joga ela para baixo e insere naquela posição exata, tá? Lembrando que eu estou fazendo tudo na saída padrão. Se eu quisesse sobrescrever o arquivo, eu podia usar o "-i", ou o "-i" com uma extensão e criar um arquivo novo, né, utilizando essa alteração, mas salvando um backup do arquivo original. Por enquanto eu não estou alterando o arquivo, não estou colocando o "-i". Então, e eu posso fazer o seguinte, ó, 5A6. Então, o A é o append, é a operação de append, é a operação de adicionar. Então ele vai pegar, olha só a diferença. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai fazer abaixo, append, adiciona abaixo da linha onde ele encontra determinado padrão. Tá? Eu disse o número da linha. Mas eu podia ter dito para ele o seguinte, ó. Na linha que começa com sync, aí entra a expressão. Não, na linha que começa com games, adicione esta é a linha abaixo de games. Tá? Vou ser mais específico. Não é a linha que tem a palavra games, não. É a linha que começa... que começa com a palavra games. Então, aqui, ó. Essa é a linha abaixo de games. Então eu posso fazer uma pesquisa no arquivo e quando ele encontrar aquele conteúdo adicionar abaixo. Ou, se eu quisesse, né, ser mais específico, então eu posso colocar acima, né, que é o "i", eu inseri. Essa é a linha acima de games. Né? Então colocou lá. Então eu posso escolher a posição baseada numa pesquisa. Caso encontre tal item, acima dele insira um comentário, insira um texto, insira uma linha de comando. Tá? Tudo isso é possível fazer com o comando sed. Isso na tela. Né? Eu poderia fazer com aquela opção "-i", sed, "-i", a extensão, tá? bkp1. Então agora eu vou fazer aquela mesma operação, sendo que eu vou salvar uma cópia do arquivo com o nome bkp1 e vou alterar o arquivo que eu estou selecionando. Então, que começa com a linha games, insira esta linha acima de games, tá? Do PSWD. Então, eu tenho aqui o PSWD bkp1, que a linha está aqui, ó, normalzinho, ó, o games, ó, né, que é o arquivo original, e aqui eu tenho o PSWD, onde eu fiz a alteração. É lógico que eu não vou fazer essa alteração no PSWD, eu estou usando porque é um arquivo onde a gente reconhece fácil os padrões lá dentro. Tá? Vou voltar ele, bkp1 para PSWD, e vou remover pswd.qualquer coisa. Vou remover todo mundo. Então, por exemplo, eu quero fazer o seguinte, sed, né, faça essa edição na linha que tiver comentário http access, tá? Opa, isso. Insira a CL rede src, tá?
192.168.1.0/24 o barra etc squid conf.d debian, tá? Então, o que acontece? Se eu tiver agora editando um squid, então eu vi que tem um squid na máquina, preciso inserir alguns conteúdos lá. Eu posso fazer isso por um script que chega nas máquinas e altera as linhas que eu quero, tá? Lembrando que eu não alterei o original. Pegando aqui, ó, o original continua conteúdo. Ele só tem isso aqui, só tem uma linha e o resto é comentado. Então eu estou dizendo para ele, ó, acima, né, insira acima da linha que está começando com comentário HTTP Access, seguinte conteúdo. Criei uma CL, tá? E posso fazer da seguinte forma, ó. Posso fazer, inclusive, né, alterando o arquivo. -i. Ainda posso colocar o adicionar. Então ele vai abaixo da linha HTTP Access, tá? Posso ser mais específico se disser linha que começa com HTTP Access com comentário na frente. HTTP Access allow rede. Então, antes da linha, porque a gente sabe que a ACL tem que ser criado antes da linha do HTTP Access que chama, né, aquela ACL, criei a ACL rede, né, com o conteúdo que eu queria, e logo abaixo dessa linha comentada, que é a linha que ele sugere a partir de onde eu alterar o arquivo, eu coloquei já o HTTP Access allow rede. Então eu consigo fazer alterações diretas no arquivo, baseado em determinada posição. Isso é ótimo para script. Isso é excelente para script, tá? Por exemplo, eu posso pegar um conteúdo de uma linha exclusiva, né? Posso pegar uma linha que tem um conteúdo exclusivo e fazer uma alteração na linha. Por exemplo, né? Geralmente a gente usa a opção de substituição. Então, sed, né? Fazer a substituição. Linhas que comecem com barra home, tá? Linhas que tenham barra home, que comecem não botei o circunflexo, que tenham barra home, eu vou substituir o bin contra barra, porque a barra é um caractere especial usado no sed, então tem que fazer o escape para ela. sh por bin contra barra bash, tá? E quantas vezes isso aparecer na linha? É o G. No arquivo pswd. Tá? Esse arquivo não tem aqui, porque eu vou copiar. Então eu vou copiar o etc pswd para cá. Vou dar um cat nesse arquivo. Tá? Então, olha só. Tenho várias linhas aqui. Ó. Bin sh. Esse cara tem home. Esse cara tem home. Esse cara não tem bin sh. Esse cara tem bin sh, mas não tem home. É dev null. E o resto tem home. Então todo mundo que tiver aqui, cujo shell seja bin sh, eu quero mudar para bin barra bash, exceto se o cara não tiver home na linha. Como não tem home na linha, então fiz dois critérios. Tem que ter home na linha, se tiver, troque o bin sh, se existir, por bin bash. Então olha aqui, ó. O cara que era bin sh, ó. Bin sh, bin sh, bin sh. Todo mundo é bin bash, bin bash, bin bash. Todos eles têm home na linha de comando. Esse aqui não tem, então não foi alterado. A mesma coisa eu posso fazer uma inversão, um not, né? Uma negação ali. Eu posso usar a exclamação e dizer o seguinte: em linhas em que não tiver home, toda linha, olhou, não tiver home e tiver o bin sh, troque o bin sh por bin bash. Então, no caso, o único cara que tem bin sh, né? Bin sh, o resto é no login tal ou bash. O cara que tem bin sh e não tem home é o teste. Olha aí, o único que foi alterado, bin sh para bin bash, e o resto voltou a ser bin sh, porque eu estou fazendo o arquivo original. Então, eu podia fazer essa alteração, eu podia salvar essa alteração no arquivo, tá? Eu podia, por exemplo, deixa eu ver aquele arquivo do Squid. Aqui, ó. Tá, então, posso fazer o seguinte, ó. Sed.
apague as linhas vazias, né? Linha que começa e termina é uma linha vazia. Começo, cifrão é fim de linha, né? Quem já estudou expressão regular comigo sabe disso. Então, linhas vazias, apague as linhas vazias do arquivo. Na verdade, né, eu não mandei ele escrever isso no arquivo, mas se eu fizer com o "-i", eu vou alterar o arquivo original. Então tá aqui, ó, arquivo original, linha vazia, arquivo que eu alterei, não tem mais linhas vazias. Então eu consigo fazer essa alteração de colocar linhas vazias. Outra coisa que eu consigo fazer com o sed é criar intervalos para ele aplicar alguma coisa. Então, por exemplo, olha só, a cada 5, tá? O que eu fiz ali é a cada 5. Então ele começa o arquivo, né? A cada 5 linhas, insira uma linha vazia. Pule uma linha, tá? Então, 5, ponto. 5. Então, às vezes, você tem um texto que você quer organizar, ou uma lista de dados que você extraiu em TXT e quer organizar, para pegar de tantos em tantos dados. Está aqui, ó. Eu usei a linha como separador, né? Uma pulando linha. Lógico que no final ele não tem a linha suficiente, ele vai pular só a quantidade de linhas que tiver. Então, eu posso fazer essa alteração em qualquer parte do arquivo, de acordo com os critérios que eu selecionar ali. Tá? Então, por exemplo, eu posso mandar o sed tratar só as linhas que atendem um determinado critério. Então, por exemplo, sed menos n, como eu falei, o n só vai mostrar as linhas que o sed realmente meter a mão. Tá? Tudo tem que estar, as expressões que o sed trata, sempre entre apóstrofo. Login, tá? Aí eu vou dizer o seguinte, mostre, tá, as linhas em que tiver a palavra login. Do arquivo etc login.des. Pô, legal. Mas eu queria ver só a primeira ocorrência. Eu estou usando esse arquivo como exemplo, tá? Mas ó, só a primeira ocorrência. Então o que? Deu quit, fechou. Encontrou a primeira ocorrência, fechou ali e tudo mais. Se você estiver pesquisando num script ou num arquivo de log, que você quer encontrar a primeira ocorrência de determinada string, você vai usar essa expressão. Login, né? A expressão que eu estou procurando. P, que eu quero que ele me mostre. E Q, que eu quero que ele diga somente essa linha. Se eu não colocar o "-n", né, ele vai pegar linhas que ele também não alterou. Vai mostrar tudo. A linha que contém e eu repetir essa linha aqui. Ó. Então, eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele me diga só a linha onde o sed meteu a mão. Aí eu coloco o "-n". Por exemplo, sed, "-n. Como ele aceita expressão regular e tudo mais, ele aceita também os grupos, né? Então, eu posso colocar I maiúsculo, I minúsculo, I maiúsculo. Somente me mostre, print, tá? Esse cara não tem isso, mas eu sei quem tem isso. Então, eu estou pesquisando toda a ocorrência da palavra invalid, tá? Que me mostre só essa ocorrência no arquivo var.log out.log. Nessa máquina não tem, porque ela não tem acesso externo, então não tem invalidade. Mas uma máquina que esteja na internet, eu vou conseguir achar essa string. Então, se tiver escrito em minúsculo, se tiver escrito em maiúsculo, eu consigo extrair. E só as linhas onde ele encontrou essa string, porque senão eu vou ter também várias outras linhas onde não encontrou essa palavra, mas estavam no arquivo. Ele deu um cat no arquivo. Não é essa a intenção. Eu quero que ele mostre só as linhas onde ocorreu aquela string. Vou limpar a tela aqui, ó. Só as linhas onde ocorreu aquele conteúdo. Então eu consigo extrair só essa informação. Então eu consigo obter várias saídas diferentes. Em parte dessas saídas eu posso redirecionar para que ele salve em algum arquivo, né? Resultado.log, por exemplo, eu fazer a consulta depois só com aquilo que foi extraído, só com aquilo que eu precisei. Então o sed é altamente combinável com outros comandos. O sed é muito útil para automatizar funções, principalmente para fazer scripts que alteram arquivos. Tanto arquivo de configuração quanto arquivos de inicialização de processo. Então eu espero que, só recapitulando aqui, né, espero que você tenha entendido bem. Essa aula foi sobre o sed. As possibilidades de usar o sed para fazer edição de arquivos
sem necessariamente usar um editor de texto. Então isso é muito útil, você vai conseguir automatizar muitas funções, você vai fazer teste no sistema, usar o SED para escrever e alterar os scripts, alterar os arquivos de configuração e colocar o teu programa no ar com a função que você queria, com a alteração desejada. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like, se inscreve no canal e qualquer coisa, só comentar aqui. Até a próxima!